O maior império do mundo antigo se despedaçou em 40 anos de guerra. Babilônia, junho de 323 a.C. O homem mais poderoso do mundo está morrendo. Alexandre da Macedônia, o rei que atravessou o Himalaia, que derrotou o Império Persa, que chegou às margens do rio Indo, está deitado numa cama com febre alta há 12 dias. Seus generais se revezam ao lado do leito, observando o corpo que já não obedece mais à vontade de ferro que o habitava. Quando finalmente consegue falar, eles fazem a pergunta inevitável: a quem você deixa seu império? Alexandre abre os olhos pela última vez, olha para os homens que conquistaram o mundo com ele e responde: ao mais forte. 2 palavras. 40 anos de guerra. Alexandre morreu em 10 ou 11 de junho de 323 a.C., possivelmente de febre tifoide ou envenenamento. Os historiadores ainda debatem. Tinha 32 anos. Seu império se estendia por aproximadamente 5,2 milhões de quilômetros do Mediterrâneo ao atual Paquistão. Não havia nomeado herdeiro. Quem eram esses generais que disputariam o trono do mundo? Perdicas, o mais próximo de Alexandre no momento da morte, guardião do Anel Real, se autoproclama regente do império. É arrogante, eficiente e faz um erro fatal. Subestima todos ao redor. Ptolomeu, o mais inteligente dos generais. Ex-companheiro de infância de Alexandre, filho ilegítimo de Filipe II, segundo alguns rumores. Enquanto os outros brigam pelo império inteiro, Ptolomeu pensa menor e mais esperto. Ele quer o Egito. Seleuco, ainda jovem, mas ambicioso como nenhum, vai se tornar o maior construtor de reino dos Diádocos, governando da Síria até a Índia. Mas nesse momento, ele ainda está aprendendo a jogar. Antígono, chamado de o Caolho, porque perdeu um olho em batalha. General veterano, experiente, brutal. Vai ser o que mais se aproximar de reunir o império. E vai pagar com a vida por isso. Antípatro, governador da Macedônia e da Grécia. Velho, experiente, astuto. Enquanto Alexandre conquistava o mundo, Antípatro segurava a base. Agora quer garantir que seus filhos herdem o poder. Os Diádocos, palavra grega para sucessores, eram aproximadamente 10 generais principais que disputaram o poder. Todos tinham servido diretamente sob Alexandre. Muitos eram macedônios de sangue. Nenhum era Alexandre, e todos sabiam disso. O primeiro acordo foi um desastre anunciado. Na Conferência de Babilônia, logo após a morte de Alexandre, os generais chegam a um compromisso. Perdicas seria regente do império, governando em nome dos 2 herdeiros legítimos. Filipe Arrideu, meio-irmão de Alexandre, mas com deficiência mental, e o bebê Alexandre IV, filho póstumo que a rainha Roxana estava grávida de ter. Parecia razoável. Era uma bomba com pavio curto. Perdicas imediatamente começa a agir como se fosse o novo Alexandre, tentando até se casar com a filha de Antípatro para consolidar poder. Antípatro recusa. Perdicas então tenta se casar com Cleópatra, irmã de Alexandre. Os outros generais entram em pânico. Um homem casado com a irmã de Alexandre seria quase Alexandre. A solução foi simples e brutal. Ptolomeu, Antípatro, Crátero e outros formam uma coalizão. Em 321 a.C., Perdicas invade o Egito para punir Ptolomeu. O Nilo está cheio. Suas tropas tentam cruzar o rio. Crocodilos e correnteza matam 2.000 soldados numa única noite. Os próprios oficiais de Perdicas o assassinam no acampamento. A guerra acabou antes de começar. E acabou de verdade. Perdicas foi assassinado por seus próprios oficiais, incluindo Seleuco e Antígono, em 321 a.C., na margem do Nilo. Ptolomeu se recusou a assumir o papel de regente quando oferecido. Entendia que quem assumisse o centro viraria alvo. Ficou no Egito. Com Perdicas morto, o acordo de Babilônia se desfaz. Começa o jogo real. Antígono, o Caolho, emerge como a figura dominante da Ásia.
Controla a maior parte da Anatólia e começa a expandir. Ele não quer uma fatia do bolo, quer o bolo inteiro. Mas há um problema chamado Eumênes. Eumênes de Cardia é o personagem mais fascinante das guerras dos Diádocos. Ele não é macedônio, é grego, não é general de campo. Era secretário pessoal de Alexandre. Os outros generais o desprezam como o escriba, mas Eumênes é um gênio militar. Por anos, Eumênes luta pelo lado legitimista, defendendo os herdeiros reais de Alexandre contra a ambição de Antígono. Vence batalhas que não deveria vencer. Usa a memória de Alexandre como arma psicológica. Coloca uma cadeira vazia no conselho de guerra, dizendo que Alexandre ainda preside as reuniões. Os soldados acreditam, mas em 316 a.C., seus próprios homens o traem. Antígono os suborna. Eumênes é capturado e executado. O escriba que virou general. O grego que quase salvou o Império Macedônio. Morto por dinheiro. Eumênes travou batalhas contra generais veteranos por mais de 6 anos e nunca perdeu no campo. Sua derrota foi sempre por traição interna. Plutarco escreveu uma biografia dedicada a ele. Era considerado um dos homens mais notáveis da era. Com Eumênes morto, Antígono controla a Ásia inteira, e os outros diádocos entram em pânico coletivo. Ptolomeu no Egito, Cassandro na Macedônia, Lisímaco na Trácia e Seleuco na Babilônia formam uma aliança. A mensagem é clara: ou Antígono divide o poder, ou todos o atacam ao mesmo tempo. Antígono manda a resposta mais arrogante possível: não. Começa a Terceira Guerra dos Diádocos. Por uma década, batalhas se sucedem pelo Mediterrâneo Oriental, pela Grécia, pela Síria. Antígono controla mais território que qualquer outro, mas não consegue esmagar a coalizão. E então, em 306 a.C., o Antígono toma uma decisão que muda tudo. Ele se proclama rei. Rei não de uma parte do império, rei como Alexandre foi rei. A implicação é óbvia: ele quer o império inteiro. A resposta dos outros é imediata. Em semanas, Ptolomeu se proclama rei do Egito, Seleuco, rei da Ásia, Cassandro, rei da Macedônia, Lisímaco, rei da Trácia. O império de Alexandre acabou formalmente naquele momento, não com uma batalha, com uma cascata de coroas. Em 306-305 a.C., e num período de meses, pelo menos 5 generais se autoproclamaram reis. Era o reconhecimento explícito de que a ideia de um império unificado estava morta. Surgia o mundo helenístico, múltiplos reinos gregos espalhados do Egito até a Índia. O ajuste de contas final entre Antígono e a coalizão acontece na Batalha de Ipso, na Frígia, em 301 a.C. Os números são quase impossíveis de imaginar. De um lado, Antígono e seu filho Demétrio, 70.000 soldados de infantaria, 10.000 cavaleiros, 75 elefantes. Do outro, a coalizão de Seleuco, Lisímaco e Cassandro, 64.000 de infantaria, 10.500 cavaleiros, 400 elefantes. A batalha começa bem para Antígono. Seu filho Demétrio, jovem, brilhante e impulsivo, lidera uma carga de cavalaria devastadora que dispersa a cavalaria inimiga. Mas Demétrio comete o erro clássico do guerreiro impulsivo. Persegue os inimigos longe demais. Enquanto Demétrio galopa atrás de uma vitória que já estava ganha, Seleuco usa seus 400 elefantes para criar uma barreira entre a infantaria de Antígono e a cavalaria do próprio Demétrio. Antígono está sozinho. O velho general de 80 anos permanece no campo. Seus homens fogem ao redor dele. Ele não se move. Espera o filho voltar. Os javelins o alcançam antes. Antígono morreu em pé no campo de batalha, aos 81 anos, esperando um filho que chegou tarde demais. A Batalha de Ipso foi uma das maiores da antiguidade. Mais de 150.000 soldados totais, além de centenas de elefantes. Antígono foi o último a tentar reunir o Império de Alexandre. Com sua morte, o projeto de unificação morreu definitivamente. Seu corpo nunca foi recuperado. Ipso não foi o fim das guerras.
foi o fim da esperança de unificação. Nos 20 anos seguintes, os reinos se combatem, fazem alianças, se traem. Os próprios filhos dos Diádocos continuam as guerras dos pais. Cassandro, rei da Macedônia, manda executar Alexandre IV, o último filho legítimo de Alexandre, o Grande, em 310 a.C. O menino tinha 13 anos. Com sua morte, a linhagem de Alexandre se extingue. Não há mais herdeiro legítimo. A ficção de um império unido finalmente morre junto. Seleuco, o mais duradouro dos Diádocos, vai expandir seu reino até a Índia. E depois, surpreendentemente, vai negociar de volta, trocando o território indiano por 500 elefantes, com o imperador Chandragupta Maurya. É pragmático ao extremo. Ptolomeu, o mais sábio de todos, morre de velhice no Egito em 283 a.C. Ele havia fundado a Biblioteca de Alexandria. Transformou o Egito num centro cultural do mundo mediterrâneo. Sua dinastia, os Ptolemaicos, vai durar até Cleópatra, 300 anos depois. A última grande batalha das guerras dos Diádocos acontece em Corupédio, em 281 a.C., 20 anos após Ipso. Seleuco derrota e mata Lisímaco. Seleuco é agora o último dos grandes Diádocos vivos. Ele olha para a Macedônia e decide ir reivindicá-la. Está a meses de ser o homem mais poderoso do mundo. É assassinado por Ptolomeu Serauno, filho de Ptolomeu I, numa emboscada. O último dos generais de Alexandre morreu traído, como tantos antes dele. Das guerras dos Diádocos, 323-281 a.C., surgiram 3 grandes reinos helenísticos. O reino ptolemaico no Egito durou até 30 a.C., o Império Seleucida na Ásia, até 63 a.C., e o reino Antigônida na Macedônia, até 168 a.C. Esses reinos definiram a política do mundo mediterrâneo por séculos. 40 anos. Dezenas de batalhas. Centenas de milhares de mortos. Generais que foram amigos assassinando uns aos outros. Filhos completando as guerras dos pais. E o que ficou? Ficou um mundo diferente. O mundo helenístico, onde a cultura grega se espalhou do Egito até o Afeganistão. Onde Alexandria se tornou o maior centro intelectual da história antiga. Onde a filosofia, a ciência, a medicina avançaram como nunca antes. Zenão, aquele náufrago fenício que mencionamos no primeiro vídeo, fundou o estoicismo em meio a esse caos por uma razão. O mundo ao seu redor era completamente imprevisível. Impérios se fragmentavam. Generais se tornavam reis. Reis eram assassinados. O único ponto fixo era o caráter de cada pessoa. As guerras dos Diádocos nos ensinaram algo que Alexandre, com toda a sua genialidade, não entendeu. Nenhum homem é tão grande que o mundo não continue sem ele. Nem mesmo Alexandre, o Grande. O maior império do mundo antigo não foi conquistado nem perdido em batalha. Foi dividido por homens que aprenderam, tarde demais, que nenhum deles era Alexandre.